O estudo base de hoje, então, é do versículo 8 até o versículo 14. E vai dizer assim, ó. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tem muita informação aqui, se a gente for falar do reino, né? A gente vai ter muita informação, mas a gente está vendo aqui um trono. A gente está vendo que Deus está falando referente ao Filho e dizendo, ó Deus. Então, assim, é inegável que Jesus é Deus. A gente não pode discutir, como a gente já tratou no versículo 7, que diz ali, né? Deus, o teu Deus te ungiu. Então, isso está claro, não tem dúvidas. A gente pode, né, deixar isso como sacramentado. Se alguém dizer, não, Jesus não é Deus, não, está aqui. O livro de Hebreus deixa bem revelado, dentre outros, né? E a gente vai ver na sequência que o texto vai afirmando isso. A sequência do texto, versículo 9 e 10, a gente vai fazer conexões com outros livros que vão confirmar isso tudo. Que Jesus é Deus e ele é Deus desde o princípio. Aliás, o princípio é como se estivesse dizendo que Cristo é o princípio de tudo também. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas vamos tratar desse versículo 8. Olha que informação interessante que eu tirei aqui, ó. Em Apocalipse 5, do 5 a 10, vai dizer o seguinte, prestem atenção. Nós vamos tratar agora do trono e do reino, olha só. E disse-me um dos anciões, né, a respeito daquele contexto que você pode ler até o versículo 4, eu não vou trazer aqui, mas ele estava naquele questionamento. Quem será digno de abrir esses livros e desatar o selo? Então, um dos anciões disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Meus irmãos, tem muita informação aqui. A gente não vai destrinchar essas informações. Se você quiser uma informação detalhada do que significa tudo isso, aqui no canal Remanescente, nós já estudamos o livro do Apocalipse. E tem uma playlist completa, inclusive com essas informações. Você pode ir lá, detalhado, pesquisar por Apocalipse 5, e você vai achar esse estudo, onde a gente revela esses pontos. Mas hoje, devido ao tempo, a gente vai avançar, só mostrando para vocês que o resultado da obra de Cristo Jesus revelou alguém que foi capacitado para isso. Ele venceu e ele herdou tudo isso. Ele venceu, herdou e está assentado no trono. Ok? Isso não tem dúvida. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões se prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre onde? Alguém tem uma dica aí do que está escrito aqui? Reinaremos sobre a terra. Prestem atenção aonde que nós iremos reinar. É no céu? Não, é sobre a terra. Bom, este é um ponto que está aqui, você pode dizer, não, mas me falaram sempre que foi o céu. Se você ler a Escritura, você vai ver que não. O reino de Cristo vai ser aqui na terra e nós estaremos reinando juntamente com ele os 1000 anos e depois pela eternidade. Ok? A gente vai entrar em alguns textos referente a isso hoje, porque, como eu falei, a continuação do livro de Hebreus, ele vai nos mostrando algumas coisas concernentes a esse tempo, ok? Então, prestem atenção, fiquem ligados nesses pontos aqui. Nós estamos falando sobre o trono, nós estamos falando
sobre Cristo Jesus como aquele que venceu para estar nesta posição. E nós estamos falando que ele é Deus excelso, ok? Não tem dúvida quanto a isso. É lógico que eu não vou abrir com vocês sobre milênio e tal. Tá lá na playlist do Apocalipse, vá lá, estude. O estudo tá maravilhoso, ok? Aqui no canal Remanescente, playlist Estudos do Apocalipse. Vai ajudar bastante a ter esse compreendimento sobre esses textos em específico. Mas eu gostaria de mostrar sobre esse trono a qual Jesus se assentou, ok? À destra do Pai, assim que ele ascendeu aos céus. Mas, porém, Jesus Cristo irá reinar literalmente sobre essa terra, fazendo com que a igreja seja rei e sacerdote nele, por meio dele, de acordo com a aceitação. No caso, a igreja receberá isso como galardão, é o que está escrito. Vamos avançar então. Vai dizer assim, ó. Eu vou avançar com vocês, vou voltar lá naquele primeiro texto ainda de Hebreus para a gente continuar a leitura, né? Ó, como a gente falou do reino, a cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse reino não é um reino abstrato. Eu quero que isso fique muito claro para vocês. Ah, Jesus reina, nós reinamos com ele hoje. Não. Beleza, espiritualmente sim. Só que essa promessa de sermos reis e sacerdote não é um reino abstrato. Ele será um reino literal. E isso precisa ficar claro e confirmado na nossa mente, porque essa foi a promessa, que nós receberíamos a terra como herança e que reinaríamos com Cristo, como está lá em Apocalipse 2, uma das promessas às igrejas, ok? Bom, vamos então para o versículo 9, que vai dizer assim, ó. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Olha que interessante. Essa foi a vitória que Cristo Jesus obteve por amar a justiça, por amar a obra que ele faria de redenção por nós. Então, o texto vem a confirmar a obra de Cristo Jesus. E no versículo 10, vai deixar claro que ele é Deus desde o princípio. Jesus não herdou isso somente no momento que ele morreu na cruz. Não foi isso. Desde o princípio. E aqui o texto vai começar a deixar claro isso. A palavra de Deus deixa sempre muito bem claro. E tu, Senhor, presta atenção, tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Jesus Cristo é o Criador. Irmãos, entendam, o livro de Hebreus está tratando de um personagem, e esse personagem é Cristo Jesus. Todas as referências que você está lendo é sobre ele. É sobre ele. A continuação vai mostrar ele e a obra que ele fez. É isso que precisa ficar muito claro. Então, aqui o texto está nos apontando que Jesus Cristo era desde o princípio. E o mundo foi obra das mãos dele. E outros livros da Bíblia vão confirmar isso. Quer ver que interessante? Olha só, eu vou avançar aqui para Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio, ela é de iniciação. Essa é uma palavra que a gente pode ver em outros livros também, apontando que em Cristo foi criado os céus e a terra. Cristo participou disso. E a terra era sem forma e vazia, e havendo trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. É inegável que Cristo Jesus participou da criação. Muito mais do que isso, a criação foi obra das mãos dele. Então, olha que interessante. Tem mais versículos? Tem. Olha só. Jesus Cristo, em João 1 a 14, vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Olha que revelação. Exatamente o que o livro de Hebreus nos mostrou. Bom, nós estamos vendo aqui duas pessoas, tá? Eu preciso separar assim como duas pessoas. Primeiramente, quando a gente chama Jesus de Deus, nós não estamos chamando Jesus de pai, nós estamos chamando Jesus de filho, ok? Ele ser Deus significa que ele é divino da mesma maneira que o pai é. Agora, existe a glória do pai e a glória do filho. E isso a gente precisa entender. É o que o texto está nos apontando. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Então o texto vem e reafirma: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, em quem? Em Cristo Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que ele disse quando ele... A primeira coisa que ele fez, ele disse: haja luz, e houve luz. Olha que fantástico. E essa luz era a vida dos homens. A vida era a luz dos homens, entendeu? Então, olha só. E a luz resplandece nas trevas. Quando a gente vai na continuação, vai dizer assim, ó, que haja separação entre luz e trevas. Por quê? Porque onde existe luz, a treva se vai, né? Ela se expande. Houve uma separação entre luz e trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse de quem? Da luz. Quem é a luz, irmãos? Cristo Jesus. Para que todos crescem e crescessem nele e por ele. Então é fantástico quando a gente faz conexões. É isso que eu estou dizendo, eu sempre digo para você. Quando você for estudar a Bíblia, não estude um livro isolado, um versículozinho isolado, sem contexto. Pesquisa, porque existem referências que ajudam a iluminar. E é isso que a gente precisa fazer para ter o compreendimento que Deus quer nos trazer. Entendeu? Viu o que a gente conseguiu extrair além do texto? Isso é fantástico, é maravilhoso. Deus se revela para nós. E hoje nós estamos conhecendo sobre uma pessoa, nós estamos conhecendo sobre um Deus, que é Cristo Jesus, que era o Verbo, que estava com Deus, que participou da criação, que fez separação entre luz e trevas, e que é o penhor da salvação para toda a humanidade. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só que interessante, vou fazer uma pausa aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso. Isso é muito importante porque nós tivemos aí o debate sobre eleição, tá tudo a ver com isso daqui que a gente está dizendo, tá? Eleição e predestinação. Tem um versículo que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quando que Deus deu o seu filho? Desde o momento da criação. Porque no momento que Cristo disse haja luz e fez separação entre luz e trevas, ali já havia a ação de Cristo Jesus. Ok? Agora, a continuação desse versículo, ele vai dizer o seguinte, presta atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou quem? O mundo. Incondicionalmente. Certo? Incondicionalmente, ele amou o mundo. Isso não tem dúvida. O amor foi estendido a todos. E esse amor a gente sabe que é Cristo, estendido a todos. Ele deu o seu filho, só que tem uma condição agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que necessita agora? Uma
correspondência. O amor foi estendido a todos. Agora, a correspondência depende de mim e depende de você. Entende a situação, a diferença? Essa é a diferença, é isso que a gente precisa meditar. Nós precisamos crer, e é isso que o texto está apontando aqui, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário receber. E aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne. O que diz no versículo 1, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo se revelou para uma obra que muito mais, né, do que simplesmente morrer por nós, a obra de Cristo Jesus foi uma obra redentora, aonde ele pode agora chamar de filhos e aproximar nós que fomos afastados pelo pecado lá no Éden, por escolhas. Então sempre depende de uma escolha. Agora Deus está dando uma nova escolha por intermédio de Cristo Jesus. O que eu preciso para receber? Receber ele, exatamente. Todos quantos o receberam. Então todos os que receberem a Cristo Jesus, vamos ser chamados de filhos. E vamos receber a herança de um filho, né? Se tão somente crermos no seu nome. Essa é a necessidade, crermos no nome de Cristo Jesus.